A maioria das pessoas joga Devil May Cry do jeito mais superficial possível. Espada, combo, pizza, jackpot. O Verde fazendo aquela pose de katana, enquanto metade da internet entra em colapso hormonal ao som do Blue Delight. Muito legal, eu confesso que é muito legal. Mas tem uma coisa profundamente triste, escondido debaixo de todo aquele estilo absurdo. Porque Devil May Cry nunca foi sobre demônios, nunca. O verdadeiro inimigo da franquia sempre foi outro. A fraqueza. E eu não tô falando de fraqueza física não, é fraqueza emocional. Agora pensa na origem disso tudo. A Eva morre, a casa é atacada, os irmãos são separados. E nesse momento nasce a divisão mais importante da franquia inteira. O Dante e o Vergil passam pela mesma dor, mas só que eles chegam a conclusões completamente diferentes sobre o que significa sobreviver. O Dante é do tipo que olha pra tragédia e de algum jeito torto ele continua humano. O Vergil não. O Verde aprende uma coisa específica naquele dia. Se eu fosse mais forte o suficiente, isso nunca teria acontecido. E pronto, o personagem inteiro nasce aqui. O Verde não busca poder porque ele tem uma ambição vazia, igual aquele vilão genérico de anime que quer dominar o universo enquanto fica sentado em trono escuro falando sobre a evolução humana. Isso seria muito simples para ele. O Verde busca poder porque ele associou a vulnerabilidade à perda. Isso muda tudo. Porque agora cada decisão dele deixa de parecer sua arrogância. E começa a parecer trauma refinado até virar filosofia pessoal. Olha o jeito que ele fala. Olha o jeito que ele luta. A obsessão que ele tem por controle. Nada nele parece ser espontâneo. O Vejo luta como alguém tentando impedir o caos de tocar nele de novo. E aí você entende a Yamato. A katana dele não só corta a matéria. Ela separa. Ela separa humano e demônio. Corpo e alma. Fraqueza e poder. Olha como isso é perfeito pro personagem. O Vejo literalmente escolhe uma arma que divide coisas, porque ele passou a vida inteira tentando dividir a própria dor dele do resto da existência. E talvez seja por isso que ele fascina tanto, porque muita gente faz exatamente isso. O homem que transforma a tristeza em frieza, o cara que chama a vulnerabilidade de fraqueza emocional, o sujeito que responde abandono virando obcecado por controle, academia, dinheiro, por performar. O Vejo é isso levado ao extremo mitológico. Enquanto isso, olha pro Dante. O Dante reage de maneira oposta. E essa é a genialidade absurda da franquia. Porque o Dante também sofreu. Ele também perdeu a mãe. Ele também cresceu sozinho. E também ficou cercado de violência. Só que ao invés dele virar rígido, aquela rigidez absoluta, ele vira caos. E é isso. Piada, provocação. Aquele estilo exagerado que a gente adora. Uma arrogância quase infantil. Só que aqui está o detalhe que a maioria de quem joga ou assiste a franquia não percebe. O Dante não é despreocupado, ele só performa a leveza. Isso tem diferença. O humor do Dante quase sempre aparece nos momentos mais violentos. E isso não é só carisma de protagonista não, é mecanismo de sobrevivência. O psicanalista Sigmund Freud falava que o humor é uma das formas mais sofisticadas do psiquismo, de lidar com o sofrimento. Porque o humor permite olhar para o horror sem deixar que o horror te consuma completamente. E o Dante faz isso o tempo inteiro. Ele dança no meio do inferno porque parar para sentir o peso real da própria vida talvez destruísse ele. Agora entende por que a rivalidade entre os dois funciona tão bem? Não é bem contra mal. Isso é leitura de quem assistiu o vídeo da Lore na velocidade x2 no vídeo, enquanto responde mensagem no Discord, distraído. A verdadeira guerra entre o Dante e o Vergil é duas respostas diferentes para a mesma dor. O Vergil acredita que sentir te enfraquece. O Dante acredita que sentir é a única coisa que impede você de virar um monstro. E o Devil May Cry inteiro gira em torno dessa pergunta. Olha os personagens da franquia. A Lady vive pela vingança do pai. A Trish nasce literalmente da imagem da mãe morta do Dante. O Nero cresce tentando descobrir quem ele é sem precisar provar força o tempo inteiro. O Vi é basicamente a fragilidade emocional do Vergil ganhando o corpo próprio. Tudo na franquia ali volta pra identidade, humanidade, pra dor. Até os demônios em Devil May Cry parecem menos importantes que os conflitos emocionais dos personagens. Porque no fundo, Devil May Cry nunca tratou poder como algo legal. Tratou poder como reação emocional. O Vergil quer poder pra nunca mais ser impotente. O Dante usa poder sem deixar que o poder consuma ele, consuma a personalidade dele. O Nero quer poder pra proteger. E é por isso que Devil May Cry não é sobre matar demônios. É sobre o que acontece quando homens traumatizados tentam decidir se a própria humanidade é uma fraqueza, ou a única coisa que ainda salva eles do vazio.
E talvez seja exatamente por isso que o Vergil marcou tanta gente, porque existe algo assustadoramente humano nele. Todo mundo já sentiu vontade de desligar parte de si mesmo para nunca mais sofrer daquele jeito de novo. O Vergil só levou isso longe demais, extremo demais. Existe uma cena no DMC 3 que explica o Vergil inteiro muito bem, e não é uma cena de luta não. Os fãs e os haters do Devil May Cry passam tanto tempo discutindo combo, scaling de quem vence quem é mais forte, que às vezes parece que ninguém percebe que a franquia inteira é uma tragédia emocional usando espada como linguagem. A cena é simples. Vergil parado no topo da Temeningru, calmo ali, frio, controlado com aquele jeitão dele, enquanto Dante chega fazendo exatamente o oposto. Barulho, piada, aquela provocação e aquele deboche que só ele faz. Quando a gente olha na superfície parece que é só contraste de personalidade, mas não é não. É a forma que cada um lida com a própria dor, porque o Vergil não suporta o caos. E esse é o detalhe. Toda a estética dele gira em torno de precisão, silêncio, postura, aquela disciplina e controle absoluto. Mas nada nele transborda. E isso não é elegância natural, é repressão emocional transformada em identidade. O Vergil vive como alguém tentando impedir o mundo de escapar do próprio controle dele de novo. Agora olha para a infância dele. A casa pega fogo, a mãe morre, ele fica sozinho. E naquele instante ali nasce uma crença monstruosa. Fraqueza é morte, simples, pronto. E tudo que o Vergil fez depois disso, nasce disso. A obsessão por poder, a busca pela força demoníaca, a rejeição dele pela humanidade, a forma como ele trata vínculo, tudo volta para esse momento. Porque o Vergil não é do tipo que vê a humanidade com beleza. Ele vê a humanidade como um lugar onde ele sangrou, onde quebrou ele. Isso faz ele interpretar o Dante como alguém completamente errado. E isso é um detalhe genial na franquia. Porque no olhar do Vergil, o Dante é impulsivo, emocionado, apegado, sentimentalista. Ou seja, para ele o Dante é fraco. Mas o que ele não percebe é que o Dante sobrevive justamente porque ele continua humano. O Dante cria vínculo, ele consegue rir, ele consegue improvisar, ele consegue sentir sem quebrar completamente. O Vergil não. Ele transforma tudo em rigidez. E quanto mais ele tenta controlar, mais ele perde o controle da própria vida. Olha a ironia absurda disso. O personagem mais disciplinado da franquia inteira é também o mais emocionalmente consumido. Porque repressão não destrói a dor, só enterra ela viva. E Devil May Cry deixa isso muito explícito em DMC5. Porque o Urizinho ali, ele não tá só cumprindo a função de vilão. Ele tá cumprindo ali o sonho do Vergil levado ao extremo. Poder absoluto sem humanidade. E sabe o que acontece? O cara vira literalmente um trono imóvel sugando sangue, enquanto espera mais poder. Olha como isso é perfeito simbologicamente. O Vergil passou a vida inteira acreditando, quando eu ficar forte o suficiente, finalmente vou estar completo. Só que quando a humanidade dele é removida, não sobra liberdade, sobra vazio. Porque o Urizen não parece vivo, ele parece faminto. E tem diferença aí. Aí entra o Vi. E provavelmente a ideia mais inteligente que o Devil May Cry já criou. Porque o Vi é tudo que o Vergil tentou esconder. Fragilidade, medo, cansaço, poesia. Humanidade, a necessidade de ajuda. O Vi literalmente precisa dos outros para sobreviver. Olha o tamanho da humilhação psicológica disso pro Vergil. O homem que passou a vida inteira tentando eliminar a vulnerabilidade é obrigado a existir através dela. E pela primeira vez a franquia deixou uma coisa muito clara ali. O Vergil nunca odiou a humanidade. Ele odiava a sensação de impotência associada a ela. Isso muda o personagem inteiro, porque agora ele deixa de ser o cara obcecado por poder. Ele vira o homem incapaz de aceitar que sentir dor faz parte da experiência de existir. E aí vem a cereja do bolo da franquia. Vê o Nero. Porque o Nero já é a resposta que o Devil May Cry está dando para a guerra interna, para a guerra inteira entre o Dante e o Vergil. Porque o Nero sente, ele ama, ele se irrita, se conecta, ele protege pessoas. E mesmo assim ele continua forte. Isso destrói a filosofia do Vergil completamente. Porque o Nero prova uma coisa específica, a humanidade não impede força. A humanidade dá motivo para ela existir. Por isso o final do DMC5 é tão importante. Quando o Nero impede o Dante e o Vergil de continuarem lutando ali até a morte, não parece só uma cena épica, parece uma ruptura geracional. O Nero basicamente olha para os dois e diz, vocês passaram a vida inteira transformando dor em guerra, e eu não vou continuar com isso. Isso é gigantesco.
Porque pela primeira vez na franquia aparece alguém que não precisa escolher entre poder e humanidade. E talvez seja exatamente aí que o Devil May Cry se torna muito mais triste do que parece. Porque Dante e Vergil passaram décadas acreditando que precisavam carregar tudo sozinhos. Enquanto o Nero cresce, forte justamente porque consegue criar vínculos. E você percebe a verdadeira tragédia do Vergil. Ele passou a vida inteira tentando se tornar invulnerável. E sem perceber que a invulnerabilidade era exatamente a prisão que estava destruindo ele por dentro. A maioria dos fãs do Devil May Cry, e eu admito que eu já fui um tipo de fã desse, adora tratar o Dante como se ele fosse o irmão menos profundo. O cara da pizza da piada, que só fica fazendo dancinha pro TikTok, fazendo trend, é isso aí. Mas só que isso é uma leitura muito pior do que parece. Porque o Dante provavelmente é o personagem emocionalmente mais forte da franquia inteira. Não mais poderoso, mais forte. E tem uma diferença muito grande nisso. O Vergil impressiona porque ele parece inalcançável. O Dante conecta porque ele continua humano mesmo depois de tudo. E isso é muito mais difícil. Qualquer pessoa consegue virar rígida depois de sofrer. Difícil é continuar aberto. E o Vergil se fecha, mas o Dante não. E talvez seja exatamente isso que o Vergil nunca conseguiu entender. Porque toda vez que o Dante ri no meio da batalha, o Vergil interpreta como superficialidade, mas não é. É resistência, porque o Dante olha pro caos da própria vida e decide uma coisa: eu não vou deixar isso me transformar num monstro. E talvez seja por isso que ele sempre parece mais vivo que o Vergil. Olha o ambiente dos dois. O Vergil sempre está cercado de silêncio. Tudo fica isolado, frio, parado. O Dante não. Quando ele entra em cena, ele tá no caos. Telefone tocando, conta atrasada, pizza fria, a Lady invadindo o escritório dele, a Trish provocando, o Nero berrando igual um filho estressado em almoço de família. Existe vida ao redor do Dante, porque ele permite isso. E isso muda completamente a leitura da franquia, porque o Vergil passa a vida inteira tentando transcender a humanidade. O Dante passa a vida inteira escolhendo permanecer nela, mesmo depois de tudo que ele passou. E você percebe uma coisa genial: o Dante nunca quis vencer a dor. Ele quis sobreviver sem deixar a dor consumir quem ele era. E essa diferença absurda entre os dois irmãos. Porque o Vergil acredita que, se eu eliminar minha vulnerabilidade, finalmente eu vou ficar forte. O Dante não, ele entende outra coisa: se eu eliminar minha vulnerabilidade, não sobra mais nada além da força. E força sozinha não sustenta uma vida. Olha pro DMC5 inteiro. O Vergil vira Urizen, se divide. Ele fragmenta a própria existência. E o Dante, ele continua inteiro. Ele tá cansado, ele tá machucado, ele tá visivelmente sobrecarregado ali, mas ele tá inteiro. E isso é muito importante, porque Devil May Cry inteiro parece dizer uma coisa pro jogador: o verdadeiro perigo não é sofrer, é deixar o sofrimento decidir quem você vai se tornar depois. E o Nero existe justamente para concluir essa ideia, porque o Nero é o primeiro personagem da franquia que não transforma dor em obsessão. Ele sente raiva, ele tem medo, ele ama, ele protege, mas ele não deixa isso virar prisão emocional. Por isso o momento em que ele desperta o Devil Trigger é tão perfeito, aquilo foi épico, porque não nasce de ódio puro, não de desejo de poder cego, nasce de vínculo, de vontade de proteção, de não querer perder as pessoas importantes para ele. Olha como isso é diferente do Vergil. O Vergil desperta poder tentando nunca mais ser fraco. O Nero desperta poder porque finalmente entende por quem ele quer lutar. E isso é gigantesco, porque o Nero quebra o ciclo inteiro da franquia. Ele prova que humanidade não é limitação, que vulnerabilidade não é fracasso, que vínculo não enfraquece, que na verdade é exatamente isso que impede alguém de virar um Urizen. E talvez seja por isso que Devil May Cry continua tão marcante depois de tantos anos. Eu confesso que é o top 2 das minhas franquias favoritas. Porque por baixo de espada gigante e aquelas trilhas sonoras absurdas que arrepia a alma da gente, aqueles combos insanos, aquelas poses, aqueles demônios explodindo em câmera lenta, por baixo disso tudo existe uma pergunta muito humana escondida ali. O que acontece quando alguém sofre tanto que começa a acreditar que sentir virou uma fraqueza? O Vergil responde isso tentando virar poder absoluto. O Dante responde continuando humano. E o Nero responde provando que os dois estavam incompletos. E no fim, Devil May Cry nunca foi sobre matar demônios. Foi sobre homens tentando descobrir se a própria humanidade era o que estava destruindo eles, ou a única coisa impedindo eles de desaparecer completamente. E talvez seja exatamente por isso que o Vergil marcou tanta gente. Porque todo mundo já quis ser invulnerável por 5 minutos, mas o Dante
Dante é um personagem que entende uma coisa muito mais difícil. Continuar humano depois da dor exige muito mais força do que fugir dela.